Eu queria ler sobre essa passagem, Mateus capítulo 9, versos 18 até 26. O Mochico já deu uma explicação sobre os pontos principais dessa passagem lá em Cafarnaum. Os dois milagres são conectados com Cafarnaum. Um deles é muito interessante porque está conectado com o chefe da sinagoga da cidade de Cafarnaum. Então vamos ler a passagem, extrair um ou dois pontos aqui, a gente orar, depois subir para cantar aqui em cima. O texto diz: enquanto ele ainda lhes dizia essas coisas, Jesus estava ensinando um pouco antes, chegou um dos chefes da sinagoga e, ajoelhando-se, disse: mestre, o chefe da sinagoga, se ajoelha diante de Jesus e diz: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá. Então Jesus se levantou e o acompanhou, ele e seus discípulos. E certa mulher, que por 12 anos sofria de uma hemorragia, aproximou-se por trás de Jesus e tocou-lhe a borda do manto. Vou abrir aqui para vocês poderem olhar um pouquinho aí. Porque dizia consigo mesmo: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei boa. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou boa. Quando Jesus chegou à casa daquele chefe e viu os saltistas, a multidão alvoroço, disse: retirai-vos, pois a menina não está morta, mas dormindo. Riam dele. Depois que a multidão foi retirada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia espalhou-se por toda aquela terra. Eu falei um pouquinho lá em Cafarnaum sobre os evangelhos sinópticos, só aqueles evangelhos que funcionam juntos. Eles têm públicos-alvos distintos, têm mensagens complementares mais distintas, mas as histórias são elaboradas com alguns detalhes a mais ou menos. Comparado com essa história narrada em Marcos e Lucas, a história que é mais sintética, ela está dentro do marco que eu mencionei de manhã, um marco que Jesus faz uma série de sinais e prodígios. E aqui a gente está vendo Jesus curar uma mulher de fluxo de sangue e ressuscitar a filha do mestre da sinagoga. São sinais maiores do que aqueles que o Deus Todo-Poderoso fez na libertação do povo de Deus, o povo judeu, da escravidão egípcia. Mas quem é Jesus? Jesus é o rei do reino. Ele é gestado pelo Espírito em Maria, ele cresce, ele amadurece, ele ensina, ele faz tudo isso à sombra da cruz como o rei do reino. Ele vem para trazer um reino. E esse reino é o reino do seu Pai. É um reino de amor, um reino de paz, um reino de alegria. Vai ser um reino de disciplina, um reino de direção. Nós ouvimos o Jonas falar sobre as bem-aventuranças. Mas é um reino que perdoa pecados, onde os pecados são perdoados. É um reino que já alcança trunfo sobre o diabo e seus demônios. É um reino onde a morte e a doença também são revertidas. Um ponto importante aqui é que todos nós vamos morrer. Isso é uma certeza que todos nós temos. Se somos crentes de verdade, a gente sabe que vai morrer, mas sabe que você sabe também que a gente vai ressuscitar no último dia. Nós seremos ressuscitados no corpo, não seremos fantasminhas, não seremos espíritos encarnados, seremos ressuscitados com esse corpo que nós temos, glorificado, sem cicatrizes, com talvez a melhor fase da nossa existência, com o corpo ressurreto, nós nos banquetearemos com o Senhor. Se nós esperamos a ressurreição do corpo e a vida eterna, para que a gente anseia por cura nesse lado da existência? E a passagem aqui tem a ver com cura, tem a ver com vitória sobre a morte. Quando nós ouvemos uma cura extraordinária, o que nós estamos vendo, gente, é um vislumbre do mundo vindouro. A fé cristã é doutrina, mas não é só doutrina. Se a fé cristã fosse só doutrina, ela não seria nada diferente de filosofias do antigo mundo, como a filosofia de Platão, de Aristóteles, de Sócrates. E o Jonas pode falar bastante, ele conhece bem esse campo aí. Nós não cremos apenas na ideia, nós cremos em Deus que se encarnou em Jesus. E esse Jesus é o rei, e ele traz um reino de paz, de amor, de alegria, mas um reino que já vai expulsando os poderes do pecado, os poderes do diabo, os poderes da doença desse mundo.
Então, quando Jesus ele cura e ele ressuscita, é como se a gente estivesse num teatro, e o teatro ainda tem aquelas como é que chama? Cortinas. E a gente está ansioso ali para ver a peça ou a apresentação musical por trás daquele teatro, e de repente alguém sem querer levanta a cortina e você tem um vislumbre dos atos que vão ocorrer quando começar aquela peça musical, aquele teatro ali. E você fica mais ansioso para que aquilo comece, porque você quer ver o que está por trás da cortina. Então, quando você ouve, ou quando você experimenta uma cura extraordinária, essa cura não vai ser definitiva, porque nós vamos morrer. Nós esperamos a ressurreição do corpo, nós esperamos a vida eterna. Mas quando Deus, ao invocarmos Jesus, como essa mulher de fluxo de sangue fez, como o mestre da sinagoga fez, nós invocamos a Deus e pedimos uma cura, Ele nos concede graciosa e miraculosamente, e nós estamos presenciando a cortina sendo entreaberta para a gente ver o outro lado da vida, a verdadeira vida, que é a vida eterna. Não vai haver mais morte, não vai haver mais doença, não vai haver mais choro. Todas as nossas dores serão consoladas e confortadas. O que nós vemos agora, a parte de trás da tapeceria toda bagunçada, vai ser invertida. Nós vamos ver toda aquela tapeceria na sua glória. Um ponto interessante aqui é o cuidado de Jesus. Não há nenhum registro que essa mulher tenha tido alguma palavra, trocado alguma palavra com Jesus. Ela simplesmente, ousadamente, ela se humilha, como João nos colocou há pouco, ela se deita no chão para tocar a orla do manto de Jesus. E como é que Jesus trata essa mulher? Filha. Isso é muito bonito. Eu queria ter um tempo de oração silenciosa com vocês. Cada um de vocês se lançou nessa peregrinação, nessa viagem, por N razões. Alguns para aprender mais sobre a fé, sobre o cristianismo, alguns para ter um contato direto com a terra onde Jesus andou. Talvez você tenha vindo para cá querendo ter alguma experiência com o Senhor. Deus sabe como você chegou aqui. Eu queria ter um tempo de oração silenciosa com vocês, e que você coloque diante de Deus aquilo que te aflige, mesmo enfermidade física. Nosso Deus continua trabalhando, a providência dele continua agindo nesse mundo de tristeza, de dor, de vergonha, de ação demoníaca. Então, durante algum tempo, você fecha seus olhos, você coloca diante de Deus as suas dores, as suas lutas. Se você tem uma enfermidade, coloca essa enfermidade na presença do Senhor. Como mulher, o fruto do sangue.